Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 571 para falar muito sobre esporte a motor. Fórmula 1 que correu no último final de semana em Silverstone e a Fórmula Indy que foi até o oval de Iowa para mais uma etapa da temporada 2018. Serão estes os temas dessa edição 571, separados em blocos, como vocês já perceberam e puderam notar neste ano, esse novo formato da gente trazer o programa para vocês. O programa que pode ser ouvido tanto, o URL que eu falei no começo, cafécomvelocidade.com.br, ou você que assina o nosso feed, aí no seus agregador, cada um usa um agregador de preferência no seu celular. E também pode ser ouvido também no Deezer e no Spotify. Então, se você usa uma dessas duas plataformas aí para ouvir música online, saiba que você também pode encontrar o Café com Velocidade por lá, além do YouTube, é claro. Então fique à vontade para ouvir onde você preferir. O importante é que você ouça, o importante é que você goste do programa. Se não gostar, que você escreva pra gente, interaja com a gente no cafécomvelocidade@gmail.com, mandando perguntas, sugestões, dicas, o que você quiser. Estamos aí abertos pra gente ter esse bate-papo legal. E lembrando também que estamos nas redes sociais, no Facebook, procure lá por Café com Velocidade, você vai encontrar tanto a página quanto o grupo, quanto no Twitter, o @Café Velocidade, não tem o compro, o limitação de caracteres que tinha na época, eu não sei se ainda existe essas limitações hoje em dia, já que eu descobri dias atrás que de 140 caracteres foi para 280, se não me engano, então talvez a limitação de nome também não exista mais, mas na época existia, então por isso o @Café Velocidade. Será um prazer tê-lo lá nos seguindo, interagindo com a gente por lá também, já que estamos aí cada vez mais ativos nessa rede social. Hoje, comigo aqui para fazer esse programa, eu, Thiago Raposo, tenho Diogo Gomes, Grande Prêmio da Grã-Bretanha, a gente sempre tende a falar Inglaterra, mas é o Grande Prêmio da Grã-Bretanha em Silverstone, nos templos sagrados do automobilismo, como gostam de falar, e a Fórmula Indy correndo em Iowa, um oval, que esse kit aerodinâmico com oval a gente vai discutir bastante nesse bloco da Fórmula Indy, mas a gente tem que discutir um pouquinho mais sobre tá dando certo, não tá dando certo, precisa melhorar ou não, porque foi uma corrida lá Phoenix, a gente vai discutir isso mais lá no bloco. Mas eu queria que você trouxesse aí então o seu destaque inicial. Você pode ficar à vontade se você quer falar de Fórmula Indy, ou se você quer falar de Fórmula 1, ou se você quer falar de ambas, nesse seu destaque inicial. Seja bem-vindo. Grande Thiago Raposo, obrigado. É prazer falar com você, com o Fábio Campos aqui conosco também, claro, para todos os ouvintes do Café com Velocidade. Meu destaque inicial vai para a corrida da Fórmula 1 em Silverstone. É uma corrida me pareceu um tanto quanto longa, cheio de altos e baixos, cheia de altos e baixos, cheia de variações. Até como eu descrevi no meu Twitter, não exatamente com muitos movimentos, mas que teve picos, e nesses picos nós vimos algumas coisas acontecerem. Claro que durante o programa a gente vai entrar em maiores detalhes sobre essa corrida de Silverstone, encerrando esse conjunto de três corridas em 3 finais de semana da Fórmula 1. E na Indy me surpreendeu principalmente o fim da corrida, e a maneira como tudo aquilo ali aconteceu e como deixou a gente meio sem entender, o que estava acontecendo, sem entender que o erro realmente ia acontecer. Eu vou falar assim dessa maneira meio subliminar, até eu diria, porque lá no final, para quem não acompanhou a Indy ainda, não quero dar spoiler para ninguém, mas lá no final a gente tem um quadro certinho da Indy e vai discutir todos esses detalhes, inclusive com muitos detalhes no final da corrida. Exatamente, então não percam, fiquem de olho em todos os blocos. Não sei se de repente você na correria escuta o primeiro bloco, esquece de voltar no seu agregador, ou esquece de voltar no site ou no YouTube. Então lembre-se, que o podcast acompanha. Sabe o que eu acho? Diga. Eu acho que tem muita gente que acompanha a Fórmula 1 e aí
pô, eu vou ouvir o Café com Velocidade sobre a Fórmula 1. Mas ainda não deu tempo de assistir a Fórmula Indy. Então, sabe aquela coisa de ficar meio com medo de passar resultado de uma categoria no local da outra? Eu começo a ter esse receio. Se você tem esse receio, isso você não vai encontrar aqui no Café com Velocidade, fique tranquilo. Não é igual às transmissões de TV, né? Você vai assistir, por exemplo, alguma coisa no Fox Sport ou no Sport TV aqui no Brasil e eles costumam dar spoiler. A MotoGP é campeã de fazer isso, né? Se você acorda para ver a MotoGP, você de certa forma fica sabendo o resultado da Moto 3 e da Moto 2, porque o narrador comenta: e hoje nós já tivemos a bandeira da Espanha com a vitória de tal na Moto 3, a bandeira da Itália, já comenta. E o Fox Sports está virando campeão de fazer isso também, né? Você está assistindo a NASCAR, está acontecendo o INSA ao mesmo tempo. A hora que acaba o INSA, o narrador ou o comentarista vão lá e joga o resultado, né, para quem está assistindo a categoria, sendo que talvez essa pessoa quisesse assistir depois, e ainda mais o INSA que fica lá fácil de acompanhar. Então aqui no Café com Velocidade isso não vai acontecer, ouvinte. Aconteceu a Fórmula Indy, mas a gente não vai dar o spoiler do resultado. Fábio Campos, seja muito bem-vindo também. Fábio Campos, de você eu quero algo diferente nessa abertura. Não quero saber nenhum destaque da Fórmula 1 nem da Fórmula Indy. Eu quero uma história de Silverstone. Você que esteve em Silverstone, conte pra gente, Fábio Campos, uma coisa que você nunca contou pra ninguém sobre Silverstone. Ou se contou, conta novamente, porque a gente tem a audiência rotativa. Olha, o primeiro lugar eu vou te decepcionar, porque depois eu vou acabar fazendo destaque sobre a Fórmula 1, mas eu sou assim, né? Eu desobedeço o âncora e eu deixo os âncoras irritados comigo. Mas você tem um caso de Silverstone assim, de repente, de nada, de sopetão? Olha, Silverstone é tão legal, né? E eu fiquei tão feliz, né? De que na abertura oficial, eu não sei se a abertura oficial é mostrada certinha, corrida, né, na transmissão brasileira, que é a vinheta, a pistinha, as cenas dos últimos grandes prêmios. Eu não sei se isso é exatamente transmitido na televisão. Né? Ainda mais agora que estão fazendo as coisas mais pela TV a cabo, né, do que pela TV aberta. Enfim, depois vocês podem até comentar esse final de semana, que eu fiquei curioso para saber se passou ou não passou. Aliás, eu tenho uma outra coisa para falar durante o programa que aconteceu, que eu não posso assistir as transmissões nacionais, porque senão eu não vou conseguir fazer o Café com Velocidade, tão chato que eu vou ficar. Mas eu entro nesse assunto mais para frente aí no decorrer do programa, já que a gente já começou esbarrando nessa questão de MotoGP, de spoiler, de adianto. Aliás, eu fiquei perguntando, já estou bagunçando tudo mesmo. Vocês estão falando que o ouvinte não tem spoiler, mas se ele for acessar a página do Café, ele vai ver lá a foto da corrida da MotoGP, não vai ver não? Ele não vai ter um spoiler do programa pronto? Acho que a gente precisa melhorar a questão das fotos, né? A gente pode conversar com... Mas eu acho que vendo pelo feedzinho do aplicativo... Ah, sim. Eu acho que talvez aparece. Não. Eu acho que aparece. A gente coloca lá... A gente tem a capa que a gente coloca no áudio. E se o agregador desse cara for os melhorzinho, carrega a foto e tal. Se eu não me engano, teve um ouvinte que ficou bravo com a gente há pouco tempo atrás. Fala, poxa, vocês colocam a foto aí do vencedor... Ou a gente muda, ou a gente... Vocês estão rindo. Mas foi verdade, vocês sabem que foi verdade. Ou a gente muda a foto, não põe foto. Tem site do Submundo que faz isso, né? Que já teve muita briga, vocês sabem mais ou menos os sites que eu estou me referindo, mas que já teve muita gente que brigou. Olha, que você põe sempre a foto do vencedor, aí o rapaz que posta as corridas passou a colocar fotos genéricas, assim, de um carro, de uma moto, e talvez a gente tenha que caminhar para esse lado. Né? Mas enfim. A gente pode passar essa informação para a Bárbara fazer. Curiosidades à parte, só para o ouvinte saber que a gente já recebeu um xingamento quase assim, poxa, vocês colocam uma foto que entrega o vencedor da corrida. Mas é que a gente nunca pensou que alguém vai ouvir o Café com Velocidade sem saber o vencedor da corrida. Né? Tem essa. Mas como a gente está fazendo blocos, né, categorias sim, outras não, segunda-feira Fórmula 1, as outras às vezes são empurradas mais para adiante, talvez seja uma coisa mesmo a se pensar. O e-mail do Café, o Diogo vai falar daqui a pouquinho, está aberto para isso aí também. Vamos lá, história de Silverstone, uma história rapidinha, que me veio aqui na cabeça agora, porque esse final de semana, além de quem assistiu as transmissões da TV inglesa, além de estar sonhando com a expressão It's Coming Home, porque eu nunca vi tão repetida e tão falada e tão martelada na cabeça da gente, né, que é essa questão do futebol da Inglaterra, enfim, eles estão absolutamente malucos lá com isso, e eles não estão conseguindo evitar isso nas transmissões da Fórmula 1, não de um jeito chato, mas o torcedor canta, o narrador faz uma ironia, né, que aliás It's Coming Home tem
tudo a ver com a Inglaterra na Fórmula 1, né? Porque quem está indo para casa mesmo é a Fórmula 1 quando vai para a Inglaterra. E o caso rápido, que foi absolutamente, né, que eu acho que eu vou guardar para o resto da vida, que aconteceu em Silverstone, é que eu estava andando ali, né, no infield, diria Diogo Gomes, né, ali na parte de dentro da pista, onde você pode andar, inclusive na Abbey antiga, né, que a Abbey agora ela vai para a direita, a curva 1, onde bateram Ericsson e Grosjean. E antigamente ela ia para a esquerda. A parte que ia para a esquerda antiga, ela não foi destruída. Então ela está lá para as pessoas andarem lá, fazem toda aquela parte de baixo do túnel, e depois faz uma outra guinada para chegar lá na Love Field, né? Então essa parte está toda intacta. E eu estava andando por ali e resolvi ir um pouquinho mais longe, vou me estender aqui um pouquinho, e fui para uma área que não tinha muita gente. E de repente, olha a sorte que a gente dá às vezes, né? Vinha um carrinho, esses carrinhos de golfe, né? Como se fosse carrinho de golfe, carrinho aberto, e foi aproximando e todo mundo para, né? O carrinho para as pessoas passar, isso é uma coisa da cultura europeia, né? Qualquer esquina que você põe o pé na rua, o carro para você passar. E o carrinho parou. E muita gente foi andando. E eu, bobo, não fui andando. Eu estava tão desatento, desconcentrado. E quando de repente eu vi que dentro desse carrinho, sentado, cabeça baixa, meio que, não escondendo, porque era um carrinho, repito, de golfe, não tem nem porta, não dava para esconder. Estava sentado ninguém mais, ninguém menos do que Nigel Mansell. E ninguém viu ele. Ele estava assim de cabeça baixa, como se ele estivesse mexendo no celular também. Ele estava olhando para baixo. Mas não estava se escondendo, estava com uma boinazinha. E ninguém viu. E eu parei e fiquei assim, por uns 2, 3 segundos, que foi o tempo em que eu vi, em que depois ele começou, o carrinho foi embora. Eu fiquei pensando, será que eu deveria ter dado um grito, falar Mansell, porque se gritasse Mansell ali, eu ia dar uma invasão para cima dele, todo mundo adora ele lá. Mas enfim, foi uma coisa de 2, 3 segundos, né? E a imagem que eu guardei na retina de Silverstone foi em 2014, para o ouvinte que não achar que isso foi ontem, né? Anteontem, nesse final de semana, enfim. Foi quando eu fui, foi em 2014, e eu fiquei com isso guardado. Falei, poxa, que coisa mais. Uma coisa que você não espera, uma coisa que você nem planeja, e viu o Nigel Mansell ali, além de ter ido todo curtir a pista, que é muito legal. Um dia a gente conta mais detalhes, né? Mas o mais legal de tudo acabou sendo ficar ali assim a 1 metro do Nigel Mansell. Eu achei muito legal, muito bacana, sem querer, aquela coincidência que você fala assim, nunca que você vai conseguir repetir uma coisa dessa, de cruzar com o piloto assim dentro da pista, na hora certinha que ele passou. Não deu tempo ainda de tirar foto. Mas enfim, foi muito legal. Então fica um caso aí para quem um dia for em corridas na Europa, ande pela pista, aproveite os espaços sem treino, vai caminhar que você pode inclusive topar com o piloto assim do nada. Você vai deixar eu falar de Fórmula 1 ou já me estendi tanto que você vai me cortar agora? Já estendeu tanto que você fala depois da vinheta, hora que a gente começar a falar efetivamente. E antes da gente começar, eu queria só dar um recadinho, né, para quem está chegando agora e quem já é ouvinte das antigas sabe do que eu vou falar, que é o nosso grupo de apoiadores. Nós temos lá no apoia.se/Café com Velocidade, você entra lá, tem todos os detalhes, mas é um programa onde pessoas aí, ouvintes do Café com Velocidade, se tornam também apoiadores, que vão lá e com qualquer quantia mensal resolvem apoiar o Café com Velocidade, e esse dinheiro serve para a gente manter o programa na ativa, pagando o servidor, pagando hospedagem, fazendo publicidade, etc. e tal. Em contrapartida, nós temos um grupo exclusivo no WhatsApp só para os apoiadores. Lá a gente mantém a discussão e troca figurinha direto com eles. Tem a questão deles mandarem um áudio para a gente colocar aqui, que foi bastante utilizado no programa passado. Mas nessa semana acho que ficaram muito empolgados aí com a corrida, que ninguém mandou o áudio, mas a gente tem os e-mails e tudo mais. Alguém ia falar alguma coisa aí? Não, eu tô rindo da sua. Ficaram tão empolgados que não mandaram áudio. Assim, tô muito empolgado, não vou conseguir gravar. Ou então ficaram sem voz, né? Jogos de futebol aí no final de semana. Exatamente. Então é um grupo lá onde a gente tenta mandar coisas exclusivas. Por exemplo, né? Olha eu já colocando aqui uma coisa exclusiva que há de sair entre hoje e amanhã. Fábio Campos vai contar uma história exclusiva de Silverstone no grupo dos apoiadores. Então, de novo? Outra? Outra. Estou te comprometendo aqui a contar uma história exclusiva. Não foi essa do Mansell que já contou e aberto aqui. Mas você vai achar alguma coisa aí nessa estadia sua lá, alguma coisa que você vai ter para contar. Se vira nos 30, porque eu estou prometendo no ar aqui que os apoiadores terão mais uma história exclusiva de Fábio Campos sobre essa estada no templo sagrado do automobilismo, né, a casa da Fórmula 1. Então é isso que a gente tenta manter lá nesse grupo de apoiadores, material exclusivo, coisas que vale a pena, né, para compensar. Você que vai lá de repente apoia com R$10 mensais,
que dá menos de um café por dia, R$10 mensais. Tem gente que gosta de fazer essas conversões com café. E para você também ter alguma coisa em contrapartida, a gente tenta levar material extra. Então, quem já está lá nesse grupo vai receber, por exemplo, entre hoje e amanhã, uma história de Fábio Campos sobre Silverson, uma curiosidade que o pessoal não sabe. Então, fica aí esse incentivo para você que ainda não é apoiador. Relembrando aqui a URL, né? É apoia.se/Café com Velocidade. Entre lá e você vai ver todos os detalhes de como se tornar um apoiador do Café com Velocidade. E agora a gente já vai entrar na corrida, e aí Fábio Campos vai poder falar, discutir, colocar os seus pontos. E eu quero começar a falar da corrida em si, sem falar de personagens específicos, mas da corrida em si, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2008. Posso até trazer aqui, para te incentivar, Fábio Campos, a dar o pontapé inicial nessa discussão, um e-mail que o Pedro Henrique mandou para a gente, que diz, né, uma corrida boa, movimentada. O Michael Kinopak também nos escreveu, a Laura, né, colocou também aqui o e-mail dela. A tensão das últimas voltas exemplifica o que eu gosto da Fórmula 1 em 2018. A imprevisibilidade, que é muito bem-vinda após a dominação da Mercedes. O Jailson Fernandes também na GP da Inglaterra foi marcado pela largada problemática de Hamilton, que combinou com o toque do Raikkonen. E aí ele coloca alguns destaques. Eu estou trazendo aqui só um highlight aqui dos e-mails que recebemos sobre o Campos, para você poder falar mais sobre a corrida. As 10 últimas voltas valem para julgar a corrida como um todo, Fábio Campos? Foi uma corrida ruim, com um final bom? O que você me diz desse Grande Prêmio da Inglaterra? Bom, vamos lá, Raposo, agradecendo aos ouvintes, ao Pedro Henrique, a Laura, enfim, gente que não escrevia pra gente, né, há um tempinho. Que bom que escreveram e que tomara que continuem escrevendo sempre pra gente, porque já estão acrescentando na discussão aí. Essa corrida me despertou 3 pontos de discussão muito fortes. Talvez respondendo a sua pergunta, eu posso dizer que 2 são positivos, muito positivos, e 1 é negativo. Então, acho que vai caber até mais elogio do que crítica, e tem muita gente que reclama da gente, né? Às vezes, então, talvez vai ter gente mais feliz hoje. Mas 3 pontos de discussão muito, muito fortes que essa corrida levanta. A questão das 10 últimas voltas, que não é uma delas, não é uma das 3, né? Para o ouvinte saber como a gente tem pano para manga para discussão. Estou apontando 3 aqui, nem entrei nas 3 ainda. Eu acho que a questão das últimas 10 voltas deixa uma impressão muito... É muito melhor uma corrida boa no final do que uma corrida boa no começo. Embora tecnicamente seja a mesma coisa, se a gente for analisar tecnicamente, né, o que uma corrida ofereceu ou não ofereceu. Mas a sensação, eu acho que isso tem a ver até com o e-mail da Laura, né, a sensação de um final de corrida emocionante é importante. Né, e é a matemática 1+1 que a gente já cansou de rascunhar aqui nos nossos quadros negros, diria o outro. É o safety car, né? É a junção do pelotão. Nesse caso até não houve diferenciação tão grande de pneus, mas enfim, juntou o pelotão. E quem não ouviu a edição passada, eu até sugiro que ouça, porque vale muito daquilo que a gente falou, né? O que não pode ser feito em cima disso, se é que existe alguma coisa para não ficar absurda, né? Vou inventar uma bandeira amarela, mas alguma coisa pode ser extraída disso. Eu estou prometendo um programa para as férias de verão sobre esse assunto. Vocês veem que ele está cheio de promessa hoje. Ele deve estar, acho que foi feriado em São Paulo hoje, se eu não estou enganado, no dia da gravação desse programa. Exatamente. E essa empolgação de um feriado, eu estou vendo que ela está se refletindo aqui nos nossos áudios. Mas enfim, eu espero que se precisar, pode ser até essa semana. Eu acho que esse tipo de discussão é sempre muito válido. Daqui a pouco a gente vai ficar aquelas 4 semanas, né, sem Fórmula 1, a gente vai encaixar lá um bloco sobre esse assunto. É verdade. Tem mais 2, né? Agora tem uma folga, felizmente, né? Eu já falei aqui na semana passada, não preciso repetir. Eu fico feliz que agora vai haver um respiro, depois 2 seguidas, e aí tem a parada, né? A famosa parada que a Fórmula 1 faz no mês de agosto. Mas vamos lá, entrando nas 3 questões, então, ressaltando que essa questão das voltas finais, ela é importante, ela não resolve uma corrida, mas eu acho que é sempre mais positivo sair de uma corrida com uma boa sensação. Terminar uma corrida com 2 carros próximos, como foi, né? 4 carros próximos, e tem também aquela questão, né? O quão boas foram as últimas voltas. Eu acho que os 4 carros, Mercedes e Ferrari lado a lado, trazem inclusive um dos 3 tópicos que eu acho, e um dos positivos, já que eu falei que são 2 positivos e um negativo.
Primeiro, a vitória da Ferrari é, para mim, a mais impressionante de 2018. Para mim não houve nenhuma, por mais que tenha havido vitórias com diferença talvez maiores, em termos de cronometragem, essa vitória da Ferrari foi para mim impressionante, porque ganhou aonde ganhou depois da sexta-feira. Quem viu a sexta-feira, o que a Mercedes apresentou na sexta-feira, dava a impressão de ser um esmagamento, digamos assim, da concorrência. A classificação para mim foi mais conotativa, se é que existe essa palavra, mas essa palavra é muito feia, né? Mas foi mais demonstrativa a classificação do equilíbrio, porque o final da classificação foi incrível, como a Ferrari tinha tempo para pôr na Mercedes, e a Ferrari chegou a fazer a pole provisória, e o Hamilton conseguiu tirar isso na outra tentativa, enfim, foi muito legal a classificação. E o equilíbrio delas é fantástico. Eu acho que o equilíbrio dessas duas equipes tá incrível. Eu não vou falar os 3 tópicos de uma vez. Okay? Não vou compartilhar. Mas o primeiro é esse, para jogar para vocês. O equilíbrio da Fórmula 1 é impressionante. Talvez seja o maior equilíbrio técnico da Fórmula 1 hoje. Posso estar enganado. Mas talvez seja o maior equilíbrio técnico da Fórmula 1 na última década. Talvez em 10 anos a gente não tenha tido carros. Eu estou dizendo carros, tá, gente? Não estou falando do campeonato, isso aí daqui a pouco a gente entra. Mas em termos de carros, não sei se vocês têm essa impressão, eu vejo Ferrari e McLaren, eu só consigo lembrar de algo parecido naquele 2003, quando a gente tinha Williams, McLaren e Ferrari, e mesmo assim aquela questão dos pneus, jogou tudo para um lado e depois jogou tudo para o outro, ou seja, foi um momento pequeno de equilíbrio total, mas eu estou com essa sensação. Um dos 3 tópicos e um dos positivos é esse. O equilíbrio está assustador, na minha visão, entre Ferrari e Mercedes. É principalmente assustador entre os dois grandes caras, né? Podemos colocar assim, porque eu ainda vejo Raikkonen e Bottas bem claudicantes, a gente pode dizer, variando bastante, mas os dois grandes caras, os dois grandes, né, homens do campeonato, Hamilton e Vettel, realmente fazem temporadas incríveis. E estão tirando tudo que tem dos seus carros, e aí você pega uma regularidade desses carros, um nível muito parecido desses carros e a maneira como esses equipamentos estão se comportando em situações diferentes, em temperaturas diferentes, em condições de pneus diferentes, e aí soma ao nível desses caras que está elevadíssimo, realmente gera algo interessante. Nem sempre está gerando briga interessante ou batalha interessante, mas algo que a gente tem que destacar é que nas últimas 4 corridas nós tivemos 3 mudanças de liderança entre esses dois, né? Então chegaram para essa corrida com apenas 1 ponto de diferença entre eles. O Vettel vence a corrida, mas o Hamilton é segundo colocado. A diferença aumenta para 8 pontos, 7 pontos, 8 pontos. Na verdade aumenta, mas o Hamilton, mesmo depois do problema que teve, e claro, muito ajudado também pelo safety car, mas consegue chegar na segunda colocação, sabe? Quer dizer, mitiga a perda que ele teve por conta de tudo que aconteceu na corrida e todo o problema que teve desde o início. Então, a briga entre os dois parece muito interessante, é de fato muito interessante, e a briga entre as equipes também é interessante. A gente está numa Fórmula 1 que nos últimos anos, principalmente ano passado, talvez seja o grande exemplo, nós criamos esperança de ter essa briga muito próxima entre as duas equipes e fomos surpreendidos por uma Mercedes meio que jogando a Ferrari no chão e dominando completamente na segunda metade do campeonato passado. Então eu tenho que falar que eu fico com receio ainda, mesmo a gente já estando bem avançado na temporada, mesmo a Ferrari respondendo tão bem e vindo de uma vitória tão forte e marcante quanto foi essa vitória, né? Como foi essa vitória agora em Silverstone, mas mesmo assim ainda fico um medo, mas é mais um medo pelo que aconteceu no ano passado. Mas esquecendo isso e analisando só esse ano, realmente as equipes estão numa situação bem próxima, e essas variações, como eu já citei, de pneu, de temperatura, isso está colocando um ponto de imprevisibilidade, sabe, que é bom colocar essas equipes, é bom para nós, telespectadores, colocar essas equipes fora da zona de conforto delas, porque dá um espaço para elas quebrarem a cabeça, para a Mercedes quebrar a cabeça. Talvez a Mercedes esteja meio perdida nisso tudo, apesar de eu achar que a velocidade deles foi absurda, mas é legal não ver a Ferrari perfeita, é legal não ver a Mercedes perfeita, sabe? É nesse tipo de erro ou de espaço que eles podem deixar aqui ou ali que a gente pode ter brigas e disputas, enfim.
Exatamente. Esse, inclusive, é o meu segundo ponto positivo, você já entrou nele, que é a questão do campeonato. Né? Primeiro, deixa eu fazer uma inserção, então, já que você vai para o segundo ponto. Por favor. Porque a Laura mandou um e-mail aqui que vai de encontro com esse primeiro tópico que você colocou. E fazendo aspas aqui, então, para ela, né? Fazendo o balanço dessas 3 últimas corridas, aliás, gostaram das 3 corridas em 3 semanas? Laura, sugiro que você ouça o programa da semana passada, se você não fez, que a gente discutiu bastante essa questão. Eu devolvo a pergunta para ela, o seguinte: Laura, gostou das 3 últimas edições do Café? Eu devolvo para ela a pergunta. E aí ela complementa, né? As equipes definitivamente não gostaram, mas achei legal para os fãs, visto... Já respondeu aqui, né? Que ela gostou da... você perguntou dos programas, né? Não da questão... Definitivamente não gostaram as equipes, mas para os fãs, visto que as corridas foram melhorando e os resultados foram relativamente inesperados, mas confesso estar feliz por um final de semana livre agora, né? Na França, o Spec 2.1 da Mercedes parecia ter recuperado sua vantagem de motor. E o Super Upgrade da Áustria resolvia os problemas aerodinâmicos, mas a Ferrari aparentemente neutralizou tudo em Silverstone. Melhor assim que não sejamos os enganados como em 2017 e essa luta realmente termine em Abu Dhabi. Ela colocou um ponto interessante, porque as atualizações da Mercedes foram muito badaladas, né? Se mostrou na televisão, até esse próprio quadro que a transmissão da Fórmula 1 faz, né? Que é lá o Inside, que dá um zoom, mostra ali com detalhe. Isso é um pouco copiado da MotoGP, né? Mostra ali, aponta para a asa, aponta para o espelho, aponta para a suspensão. A Fórmula 1 não fazia isso, faz isso. Então essa atualização da Mercedes foi muito decantada, né, na Áustria. E aí a Ferrari veio com uma atualização praticamente silenciosa para Silverstone. Né? Uma atualização que ninguém praticamente falou, poucos apontaram, não fez barulho, não trouxe tanta expectativa como a da Mercedes trouxe, que é uma atualização de assoalho, que, ao que tudo indica, deu 2 décimos para a equipe. Isso é muita coisa. Uma peça no carro, por mais que seja a peça maior de todas, que é o chão do carro. Né? Tanto que em inglês se chama de floor mesmo, né? O chão do carro. É a parte que cobre toda a extensão do carro. Não é uma peça pequena, não é uma peça simples, mas é uma peça que trouxe para a Ferrari um impressionante aumento de rendimento. Só que mesmo assim, gente, eu acho que, por isso que eu disse no começo, que nenhuma vitória da Ferrari me impressionou tanto como essa. Porque essa ganhou, não é nem questão de ganhar na casa da Mercedes, porque é a casa da Mercedes, mas a gente sabe muito bem que esse fator casa não é futebol. O fator casa influencia no jogo. Tanto que a Mercedes é favorita para ganhar de novo na casa da Ferrari, que é Monza. Ainda é favorita, na minha opinião, embora o ponto de interrogação seja enorme. Mas ganhar numa pista muito Mercedes. Né? Uma pista que você... A simulação de corrida na sexta-feira dava a Mercedes quase como 1 segundo mais rápido. Isso me impressionou muito. Como a Ferrari está guardando demais na sexta-feira. Ela já está assumidamente recolhendo giros dos motores na sexta-feira. Não é o mesmo motor, mas enfim, nem com o motor que não vai ser o da corrida, ela não joga os giros lá em cima. Então ela não está andando na sexta-feira nada do que ela tem que andar. Está fazendo o trabalho como tem que fazer, né, de acerto. Mas uma pista como Silverstone, se a gente for olhar o histórico das últimas 5 corridas a Mercedes ganhar, e ganhar de forma assombrosa, e agora a Ferrari vai e ganha em Silverstone, eu acho que essa é uma grande vitória mesmo da Ferrari, uma vitória daquela de, tecnicamente, estamos aqui. Por mais que a gente vá colocar a questão do acidente, que nós vamos discutir, uma corrida de recuperação... É isso que eu ia te perguntar agora, você não está desconsiderando muito a questão do acidente? Mas a classificação me impressionou mais, Raposo. Você tem razão na questão do acidente, mas a classificação foi muito parelha. E a classificação é onde a Mercedes normalmente... Né, não tem tanto adversário, sem embora a Ferrari tenha feito até um número de poles considerável nesse ano de 2018. E parelha com os 2 carros, deixa né? Mais. Oi? Pode falar. Parelha com os 2 carros, porque o Raikkonen estava ali pertinho também. O Bottas ficou a 3 décimos, mas o Raikkonen ficou até surpreendentemente bem próximo dos 2. É verdade. O Vettel estava com um problema no pescoço, que no domingo o Arriva Bene até admitiu, né? Olha, a gente estava preocupado com o pescoço dele, né, porque realmente estava... Quando ganha e fala, eu acredito. Né, se perdesse e falasse, a gente podia falar, mas está falando para justificar alguma coisa. Mas não, ele ganhou e falou, olha, a gente estava realmente preocupado com o pescoço dele, ele teve que fazer massagens, enfim. A Fórmula 1 não permite mais, antes tinha, né? Antes o piloto podia tomar injeção, agora existe um antidoping rigoroso na Fórmula 1, não pode tomar injeção, tem que fazer a coisa ali. Massagem tem que ser do jeito clássico mesmo. Saiu a informação aqui pro Brasil que ele tinha feito... Como chama? Quando... Tem um nome lá que eu esqueci agora. Tipo um sedativo?
Algo do tipo. Talvez um remédio antidor, né? Alguma coisa talvez até seja, mas antes existia uma injeção que eles tomavam que neutralizava a dor. Não sei o produto qual é, enfim, aí tem que ser especialista na parte de medicina esportiva para saber. Até ouvi o nome qual foi falado lá, mas não guardei. Antes tinha esse quase que um neutralizador imediato, né? Talvez possa ser permitido, né, comprimidos, não sei. Aí tem que entrar no regulamento novo da Fórmula 1, que tem a ver lá com a Agência Mundial Antidoping, enfim, é uma questão muito, muito técnica. Mas ele teve que fazer sessões de massagens muito fortes, muito, muito constantes, digamos assim. Mas enfim, isso também não vem tanto ao caso, porque aguentou a corrida, eles fizeram até uma proteção extra aqui no encosto de cabeça dele, né, para que o pescoço mexesse pouco. Mas enfim, ele mesmo falou, olha, na hora da adrenalina, no final, eu não estava nem sentindo dor, porque aquele negócio, né, o piloto fica tão tenso que não sente a dor. Mas enfim, eu acho que o importante de tudo é a força da Ferrari numa pista que eu não esperava. Eu realmente esperava a vitória da Mercedes, e ver a Ferrari quebrar uma tradição de 5 anos mostra realmente que, né, existe um campeonato muito, e aí é o segundo tópico dos 3, né, que o Diogo esbarrou, do campeonato. Eu acho que o campeonato tem, claro, está muito no achismo meu, né, não posso dizer que vai assim até o final. Mas eu acho que aquilo que aconteceu ano passado, aquela desgarrada, né, que o Diogo falou que o deixa receoso, foram 2 fatores, né? Foi a Mercedes disparou tecnicamente e a Ferrari teve aquela sequência Singapura-Malásia que jogou tudo fora, né? Ali não tinha nem como buscar mais a pontuação e o outro carro ainda mais rápido acabou o campeonato. Então são 2 fatores que eu vou ficar muito surpreso se os 2 acontecerem de novo, né? A Ferrari pegou uma batida como em Singapura, ou problema sério com o Vettel como foi na Malásia, né? Acho que no Japão teve aquele problema com a vela também, se eu não estou enganado, enfim. Eu acho que foram 2 fatores que quebraram aquele campeonato de 2017, que a Laura citou aí como fomos enganados. Não fomos enganados, Laura. Eu acho que acontece essas coisas, né? O esporte é imprevisível. Mas eu não vejo isso acontecendo, porque, claro, o acidente pode acontecer, o carro pode quebrar, enfim. Né, Raposo? Eu acho que tá caminhando muito, e esse campeonato está acontecendo uma coisa muito diferente, que um piloto assume a liderança, depois o outro, aí um piloto abre 17, aí o outro vira, abre 14. Então, tá uma variação tão grande que eu não consigo enxergar isso sendo, é mais torcida, claro, isso sendo quebrado, né, Raposo? Não, só falando sobre esse assunto, né, Campos, que a gente teve um programa já esse ano, aquele famoso programa em que o feeling foi a palavra do dia, que nós discutimos muito sobre a questão do feeling, de que esse ano realmente não parecia de que a Mercedes em algum momento encontraria o segredo e dispararia, que o ano passado eu pelo menos carregava esse feeling, né, de que o início do campeonato era, sei lá, por algum motivo do além, do destino e tal, mas em que em algum momento a Mercedes se encontraria e iria embora e conquistaria o campeonato, e que esse ano eu não tinha esse feeling. A gente discutiu bastante sobre isso e é o que parece, né? Vamos ver, Laura, se esse ano vamos agarrar nessa ideia de que não seremos enganados esse ano. O que eu acho que me chama muita atenção é esse equilíbrio tão forte, de ser uma coisa quase que aleatória, né, gente? Eu acho que é aquilo que eu sempre penso, eu já até trouxe isso aqui no café. Né? Você tem regulamento, cada uma faz a sua suspensão, cada uma faz o seu motor, cada uma faz a sua asa, cada uma faz o carro do zero, e elas conseguem andar a décimos uma da outra. Né? Isso é o fator que é a palavra que eu não gosto de usar, mas que nesse caso não existe, não vejo outra. Esse é o fator sorte. Esse é o fator sorte mesmo. De você ter um regulamento que não briga pela igualdade, tem que começar a fazer isso, tem que começar a ser mais... eu não digo restritivo, mas tem que começar um regulamento que favoreça a paridade dos equipamentos, que favoreça que seja o não desenvolvimento. É aquela discussão enorme e forte que volta e meia a gente tem que ter. E mesmo com um pouquinho disso apenas, é incrível como 2 equipes, uma em cada país, fazem carros que andam praticamente lado a lado. A minha outra esperança, para terminar esse segundo tópico positivo, né, já para encerrar os 2 tópicos positivos, é que pegue finalmente, é uma coisa que eu acho que ainda não pegou nem no fã da Fórmula 1, e que deveria se estender até para o não fã da Fórmula 1, é a briga de 2 tetracampeões do mundo pelo 5º título mundial. Né? Eu acho que essa briga, ela ainda, esse tamanho da briga, não é que a briga ainda não pegou. A briga pegou, a briga está ótima, o fã de Fórmula 1 eu tenho certeza que está gostando muito. Mas todo o peso dos 5 títulos mundiais, se a gente tivesse visto nos anos 80 um tetra contra um outro tetra, eu acho que a gente teria, quando eu digo a gente, o mundo, os fãs, né, teriam
mas seria histórico, seria antológico. Por que hoje não está sendo? Né? Por que falta alguma coisa? Né? Falta talvez corridas melhores, talvez um pouco mais de promoção, de marketing, aquela questão para se atrair o fã, que não é de Fórmula 1, para assistir. Poxa, um pentacampeão, 2 tetras brigando, é um gancho muito forte para a Fórmula 1 atrair. Né? É como se fossem 2 tetracampeões de, sei lá, Roland Garros brigando. Quem não é do tênis ia parar para assistir. Né? 2 tetracampeões mundiais de futebol. Né? Quem não é muito de futebol iria assistir. E a gente tem 2 tetracampeões mundiais de Fórmula 1. É um gancho para se atrair gente de fora. Para meu Deus, o 5º título é um título simbólico. Né? É um título de Fangio, o 5º título. E eu sinto, o ouvinte pode discordar, se quiser, por favor, porque é muito feeling, né, rapaz? Mas eu sinto que não pegou ainda no mundo, não só do automobilismo. Meu Deus, quem vai ser o Penta? Tá uma briga, repito, tá uma briga ótima, tá uma briga boa, parece que vai ponto a ponto, estamos curtindo. Mas, meu Deus, é uma briga que não é comum. Não é uma briga que a gente já viu nos últimos, que a gente já viu na vida. Ninguém na vida nunca viu 2 tetracampeões brigando pelo 5º título. Então eu deixo essa pontinha para o ouvinte pensar, para o ouvinte refletir, de que a briga tá boa, dentro da pista, fora da pista. Embora as corridas, é outro assunto, aquele que a gente sempre discute aqui, já eu tenho um ponto negativo para colocar. Nem tudo são flores, como em alguns canais esportivos sempre são. Aqui não. Mas, apesar de tudo isso, é uma briga boa. Mas cadê o peso de um tetra contra um penta, né? Eu cheguei a comentar isso, né, no ano passado, depois que o Hamilton levou o título e tal, e venho já há algum tempo tentando emplacar esse chamariz aí, mas também tem essa mesma percepção sua de que não perceberam. E a transmissão nacional, que aliás, né, te respondendo a pergunta do início, foi na aberta esse final de semana por não ter tido jogos da Copa no domingo. Então, mas a classificação também? Porque a classificação quase coincidiu com o jogo ali, né? Na classificação, inclusive, tiveram que abrir um Sport TV 4, porque os 3 que estão abertos estavam ocupados com alguma coisa. É mesmo? Aí jogaram para um Premiere lá, que abriram o Premiere durante a classificação, então... Isso já deu uma confusão na MotoGP de um monte de gente que não viu, que não sabia, não nesse ano, um outro ano. Então quer dizer que a Fórmula 1 foi para os canais quase que pagos de pay-per-view. Exatamente. Quase que foi, não, foi. O Premiere 4, se não me engano. Então, os ingleses ficaram malucos com essa coincidência, Raposo, porque coincidiu o final da classificação com o jogo da Inglaterra. Então o Hamilton não queria fazer, pediu, né, meio que em tom de brincadeira, mas falando sério, para não fazer as entrevistas após a classificação. Na quinta-feira ele já brincava com isso. Teve jornalista inglês muito no Twitter reivindicando uma alteração no horário para não coincidir, né, porque seria ali o finalzinho. Teve bandeira vermelha na classificação, ainda fiquei pensando, meu Deus, eles devem ficar malucos, né? Depois parou todo mundo ali na área de paddock de Silverstone, né, do paddock, não, desculpa, ali no paddock, ali na parte de trás do autódromo, e uma reunião de gente assistindo o jogo, foi gol enquanto a transmissão inglesa estava no ar, ele teve repórter vibrando, pedindo desculpas, foi uma confusão. Enfim, só para dar um quadro aí, Copa do Mundo, foi uma confusão que eles aprontaram nessa semana com Inglaterra, com horários, enfim. Então, curiosidade na televisão brasileira e também na televisão lá fora. Mas só trazendo então, né, sobre essa questão dos tetras, que foi até bastante falado aí durante a transmissão nacional pelo fato, né, dos filhos do Fangio estarem lá e terem sido mostrados. Então, o Sérgio Maurício aí até lembrou, né, o Fangio penta, e então nós teremos provavelmente ao fim dessa temporada, então a gente tem a disputa aí dos 2 tetras e tal, então acabou que a TV nacional deu uma reforçada nisso, mas não sei, parece realmente que o pessoal não vestiu. Vamos ver com o final da Copa do Mundo se o pessoal mantém essa coisa esportiva no sangue, essa coisa, parece que desligaram-se muito, né, nesse mês agora respondendo a tua pergunta de alguns programas atrás sobre a influência da Copa do Mundo e tal. Mas tá na hora, você realmente. Não teve nenhuma, né? Você fica ligado em tudo, né? Você não teve nenhum tipo de abalo. Eu, por exemplo, parei completamente com GP3 e Fórmula 2. Tô atrasadíssimo nelas por causa da Copa. Você não teve nenhum atraso. Eu estou em dia com as duas, inclusive. Então tá tudo não tem atraso com nenhuma. Você não tem atraso com nenhuma, você não parou. Trocou nenhuma por um joguinho ali de Bélgica e Inglaterra, você não trocou nada. Nada. Você é um cara muito disciplinado, eu te admiro. Não assisti nenhum jogo do sábado, inclusive. Mas, voltando ao programa, né, o tema que precisa ser dito, que é a questão da Fórmula 1, respondendo essa sua pergunta, teve essa questão aí da transmissão nacional em cima
dos 2 tetras. Mas antes de jogar algum tema, outra coisa, eu tô curiosíssimo pra gente passar pro seu último tópico, que até Diogo Gomes poder comentar aí e a gente passar para outros pontos do programa. Até porque tem a ver um pouco com algo que o Diogo já adiantou nosso pré-roteiro aí, que a gente faz sempre no decorrer da segunda-feira. Né? O ponto negativo que eu acho, né, a questão da corrida ter terminado ali as últimas 10 voltas, talvez até o Diogo possa querer elaborar mais sobre isso, eu acho que é uma boa discussão também. Mas tirando os 2 pontos positivos, de um equilíbrio técnico muito forte e de um equilíbrio, porque as duas coisas não são exatamente concomitantes. Né? Às vezes tem um equilíbrio técnico muito forte e tem um campeonato que não equilibra tanto assim. E nesse ano está acontecendo as duas coisas. E eu ainda esqueci um outro fator, né, Raposo? Nós esquecemos um outro fator, que não fez nada esse final de semana, mas que já tem 3 vitórias nesse campeonato, que chama fator Red Bull. Né? Então, além desse equilíbrio técnico que está deixando esse campeonato, pode deixar esse campeonato muito, não para título, não tabela. Olha como eu estou falando que equilíbrio técnico não necessariamente se reflete em tabela. Quem não está brigando na tabela, pelo menos ainda não tem proximidade disso, e talvez não vá ter mesmo, mas tem uma proximidade técnica que não teve em Silverstone, mas né, acabou de vir de vitória na Áustria, é Red Bull. Então, além de tudo, existe esse terceiro elemento que torna as coisas muito... Né, o campeonato, se ele tiver boas corridas, gente, ele tem elementos para ser um campeonato fantástico, porque todas as outras coisas, menos importantes, na minha opinião, estão acontecendo. A mais importante, ainda existem, não vamos esquecer, Grande Prêmio da França, né, não vamos esquecer Grande Prêmio da Espanha, não vamos esquecer Grande Prêmio do Canadá, surpreendentemente. Então, as pessoas também têm uma memória muito, muito curta. Né? Então é sempre bom a gente lembrar que a gente continua observando certos detalhes técnicos para trazer para cá. Dito isso, o ponto negativo que me chamou a atenção, e eu quero ouvir vocês a respeito disso, vocês dois, que existe a corrida que não fica ruim, ou que não fica boa, melhor dizendo, por causa daquelas questões técnicas que a gente sempre sabe, né? Aerodinâmica, pneu. Existe a corrida que fica ruim por causa de todo esse lado negativo que existe na distribuição de forças da Fórmula 1. O que sacramentou para mim o Grande Prêmio da Inglaterra? O Grande Prêmio da Grã-Bretanha, como você muito bem colocou. Não existe mais na Fórmula 1 corrida de recuperação. Essa expressão que até eu usei aqui hoje, ela não existe mais. Eu usei de forma errada. Não existe mais na Fórmula 1 corrida de recuperação. Não existe mais briga entre os 6 primeiros carros e o resto do pelotão. Os 6 primeiros carros brigam entre si, é ótimo, maravilha, palmas para todos. O que está à distância para o resto do pelotão aniquilou o termo corrida de recuperação. O Hamilton rodou, tomou o toque do Raikkonen na primeira volta. Com 10 voltas, ele já tinha passado todo mundo. Menos as Red Bull e Ferrari. 10 voltas. Ele parou, ele teve o carro praticamente estático. Ele rodou, ele tomou uma pancada, rodou. E em 10 voltas de uma corrida de 50 e poucas, ele tirou todo mundo. Renault, McLaren, Renault, assim. Não existe mais briga. Inclusive, não existe mais nem resistência, que é o lado pior ainda disso. Além de você não ter a disputa técnica, de paridade dos carros, todo o pelotão entrega a passagem para ele. Né? Nós inauguramos a era do por gentileza pode passar. Vou repetir. Por gentileza pode passar. Está inaugurada essa era. Não existe mais corrida de recuperação, quero ouvir vocês. Mas isso me causa um pouco de incômodo na Fórmula 1, porque é legal ver o cara recuperando posição, vindo de trás, mas tendo uma certa luta, tendo uma certa resistência, e acabou. Está praticamente oficializado, ninguém nem discute mais com ele, todo mundo abre a porta, por favor, por gentileza, siga adiante. Não sei se vocês ficaram com essa impressão também. Não tinha como não ficar, né? Porque esse número de 10 voltas aí, eu até anotei aqui, ele é bem ridículo, né? Ele é pra chocar. E assim, eu acho que o ritmo do Hamilton, ele era muito bom. Sabe o que me lembrou, Diogo? Só para você continuar. Sabe o que me lembrou? A CRT na MotoGP. A Fórmula 1 vive a era da CRT na MotoGP. São 2 categorias dentro de uma para encher grid. É mais ou menos como se fosse isso. Eu pensei que você ia falar da NASCAR, que, sei lá, o Kyle Busch da vida larga em último porque trocou o motor e aí dá 300 voltas, na volta 40 ele tá no top 5. Verdade. Enfim, mas a disparidade foi muito grande e também tem a questão do Hamilton. Acho que talvez um Bottas não tivesse tanta facilidade, mas iria inevitavelmente conseguir todas aquelas posições cedo, né? Mas é porque o que tá me deixando ainda mais preocupado dessa realidade que a gente já sabia, né? E que ela só é jogada mais uma vez, é o número de voltas, porque 10 de 52 voltas no total, se não me engano, é muito absurdo. É muito absurdo porque talvez
tivemos o safety car, se, sei lá, ele chega, ele alcança a 6ª colocação, por algum problema ele cai para a última de novo, você já parou para pensar que ele de novo conseguiria recuperar todas as posições? Até porque teve um safety car depois. É muito brincar, sabe? Assim, peraí, repete. Se ele caísse de novo para a última posição? Pensar que ele levou 10 voltas para cair, ele caiu para a última e levou 10 voltas para escalar o grid até o grupo dele, vamos colocar assim, a turma dele, vamos dizer dessa maneira. Se na volta 10, sei lá, o carro para por alguma questão, ele cai para o último. Sim, com facilidade, né? De novo. Não, ele podia fazer 2, 3 vezes, né, Diogo? Se a gente for analisar isso, é como se ele pudesse fazer isso 2, 3 vezes numa prova. E o problema é que a gente está falando de Silverstone, né? Porque, por exemplo, na Áustria, o pessoal falou muito, 3 carros terminaram na volta do líder. Choca, é verdade, claro que choca, mas a gente está falando do menor circuito, né? Em extensão, na Fórmula 1. Então, enfim, tem um subterfúgio aí para você adicionar e tal, mas quando a gente fala de um Silverstone, quando a gente fala de Paul Ricard, que é gigantesco também, você começa a... isso preocupa. Eu acho que, na verdade, acho que dá para dizer que é fato que essa questão já vem presente há um certo tempo, mas esse ano, e na maneira como esses 3 se monopolizaram ali na frente, acho que criou algo ainda pior e choca, sabe? Ainda mais. E aí quando você pega, sei lá, uma Renault que em certos momentos muito específicos ainda conseguiu fazer uma frente a mínima que seja a uma Red Bull da vida, por exemplo, e ver eles num final de semana totalmente complicado, perdidos. Teve uma ótima colocação com o Nico Hülkenberg, mas até postei isso no meu Twitter, não fez uma ultrapassagem, sabe? Só passou a corrida inteira fugindo de problemas para conseguir o resultado que conseguiu. Foi uma Renault sem ritmo, então, além de não ter os adversários ali na frente, mesmo que a Red Bull tenha sofrido tanto, né? Porque a Red Bull esteve bem atrás dos outros, e quando o Verstappen foi brigar com o Raikkonen, e eu até pensei assim, poxa, talvez na força, na destreza, o Verstappen consiga segurar essa posição, mas aí quando colocou entre aspas, um do lado do outro na reta, aí deu pra ver o quão absurda é a diferença da Red Bull, né? Quando menos eles têm de velocidade de reta é algo que chega a impressionar. Me lembrou o México alguns anos atrás, me lembrou Baku alguns anos atrás, um negócio, assim, absolutamente assustador. Então, realmente, o monopólio ali na frente, ele já existia e ele cresceu ainda mais essa temporada a ponto de assustar, repito, é algo meio NASCAR, de um piloto top, de uma equipe top, cair para o final do grid, em algumas voltas, recuperar e depois cair de novo, recuperar de novo. Eu acho que dá para... Existe uma comparação até, porque um piloto num corrida de 200 voltas na NASCAR, que em 50 voltas larga de último para chegar entre os 5 primeiros, um piloto que em 52 voltas na Fórmula 1 larga sai em último, né? Porque foi logo na terceira curva, né? Não na terceira volta, terceira curva. Em 10 voltas de 52 ele já está no grupo ali da frente, nos 6 primeiros. Realmente choca, sabe? Chega a chocar. E o que me incomoda mais, Diogo, você está certo, e antes que o ouvinte jogue pedra no seu iPad, no seu computador, no seu Spotify, agora a gente está no Spotify. Somos música para os seus ouvidos, ouvinte. Antes que o ouvinte, mas não é possível, vocês estão descobrindo isso agora? Não, claro que não, né? Mas o que me choca é que está criando os pilotos já entregaram. Né? Já não há nem resistência mais. Não existe mais na Fórmula 1 o piloto que faz o nome dele defendendo posição. Quer saber? Eu vou fazer meu nome em cima desse cara que não vai passar. Né? Praticamente não existe mais, porque a preocupação é tanto em otimizar o resultado. Né? Não, eu não vou brigar com esse carro, então não vou nem fazer resistência a ele. Claro que a parte técnica induz a isso. Né? Claro que se a Liberty, porque a gente pode ter essa discussão que é negativa, mas com um asterisco de positivo, que pelo menos, existe uma esperança, existe alguém lá dentro trabalhando, ou pelo menos falando que vai trabalhar, para se atacar isso. Né? Vai existir o corte de gastos, o limite de orçamento, é dificílimo, como vai monitorar, tem todas essas variáveis, mas existe a questão de gente falando para mudar. Então, não é, Thiago Raposo? É claro que a parte técnica induz a isso, mas me incomoda muito ver os pilotos entregarem, simplesmente eu não vou nem brigar, não existir mais o piloto que faça o nome. A gente sempre lembra de Alonso e Schumacher 2005 e 2006 em San Marino. É claro que é uma situação diferente, os caras estavam brigando pela vitória, mas o Alonso fez o nome dele ali na arte de defender a posição, que é uma arte muito bonita da Fórmula 1 e do automobilismo. A arte de defender posição em oval até, ela existe.
E essa arte não pode ser varrida para debaixo do tapete com 80% do grid, porque eles já sabem que não adianta eles brigarem com o outro, né, Raposo? Eu tenho só medo de ser uma impressão sua. Porque o DRS, primeiro tem o lance da diferença técnica entre os carros e tal, né? A gente vê pela classificação também que a diferença, já que você falou que o sábado da classificação é o momento que a gente pode tirar algumas conclusões também, do que a Ferrari e a Mercedes ficou pronta, os outros carros também ficaram a quilômetros de distância. E aí vem o Hamilton então com carros 1000 vezes superior e abre o DRS. Não tem o que esse cara ia fazer? Piora, sim, você tem razão, piora ainda mais. Não tinha como, sei lá, se a gente estivesse no Mônaco da vida, talvez a gente tivesse visto isso. A gente ia lembrar os velhos tempos de Bernoulli, Coulter e tal. Mas eu não sei, além de Silverstone não tinha um Carlos Sainz, ou um Hülkenberg, ou um Grosjean, ou quem quer que seja, fazer alguma coisa contra a recuperação do Hamilton. Sim. Eu não sei, então, eu não sei se... Existem momentos, eu fiquei com a impressão na câmera on-board do Hamilton, existiam momentos em que o cara não arredou nem um pouquinho para a direita, ali na Stowe. Mas eu acho que... Então, eu acho que se o cara arreda para ali, o Hamilton vai por fora e passa também. Sim, mas pelo menos ele tentou botar o cara numa área mais incômoda. Pelo menos ele esboçou alguma coisa. Eu repito, eu acho que isso é induzido pela diferença técnica do próprio o cara falar, eu vou brigar com um cara que vai me fazer virar pó no resultado final da corrida. É claro que a diferença técnica, ela meio que inibe, acho que a palavra é essa, né? Ela inibe o piloto. Mas eu acho que chegado nesse ponto. Eu acho que se não tivesse essa diferença... Oi? Eu acho que se não tivesse essa diferença, que o piloto se sentiria no mínimo empolgado em tentar alguma coisa. Mas... Concordo. Acho que, mas é por isso que eu estou falando. Essa parte é isso que eu falei no comecinho do comentário. Existem corridas que são ruins pelo problema técnico que tem a Fórmula 1. E existem corridas que são prejudicadas pela diferença de orçamento. É isso que eu estou falando. Esse caso é um desses. Por isso que essa questão que muita gente não liga muito, ela é importante. Ela pode salvar algumas corridas. Que ela salve 2, 3, 4, já é muita coisa. Tem que equilibrar o grupo. Tem que fazer essa questão do orçamento. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Eu sou tão chato com isso no Twitter. Tem que trabalhar para evitar, para ter esse pelotão mais próximo, que aí eu concordo com você. Tomara que não crie uma cultura no piloto, né? Simplesmente esse cara é um pouquinho mais rápido que eu já não vou mais brigar. Tomara que isso vire uma questão do jogo de equipe, né? Que é aquela questão da cultura enraizada que se embrenhou, por exemplo, na Force India, onde seus pilotos são proibidos de brigar. Tomara eu acho que já criou, cara. Será? Eu honestamente acho que já criou. Juntar, será que isso não acaba? É a minha dúvida. Mas com o Hamilton ali na Mercedes, não sei, talvez a disparidade da Mercedes especificamente, já que a gente está usando o Hamilton como exemplo, para os carros do meio caia bastante, mas não é algo que eu vejo acontecendo, realmente não, mas eu acho que essa questão de deixar ultrapassar, assim, um carro bem superior é algo que já está enraizado, e um dos caras que mais faziam isso já há um certo tempo, antes de talvez ser tendência, talvez seja a palavra para resumir isso tudo, é o Hülkenberg, por exemplo, que é um piloto inteligente. Acabei de citar que ele fez uma corrida sem fazer uma ultrapassagem, sem fazer nada, e terminou na 6ª colocação com um carro que estava com dificuldade no final de semana, só aproveitando o erro dos outros. Mas, assim, é uma situação que eu vejo acontecendo. Eu estava vendo, inclusive a Fórmula 1 postou no YouTube dela um câmera on-board do Hamilton conquistando posição por posição, e tem várias situações, eu estaria contra o Gasly, eu estaria contra o próprio Alonso, que ainda faz uma menção de movimento, mas não completa o movimento, eu estaria contra o Van Dorn, até sacanagem, que é quase uma categoria diferente, mas contra o Magnussen mais pra frente também, Magnussen, né, tão aguerrido com outros, mas com o Hamilton foi tão bonzinho, que a ultrapassagem, o Hamilton coloca o carro de lado já na hora de estar virando, sabe? Não é, por exemplo, a ultrapassagem em cima do eu até falei Van Dorn, mas é outro caso. A ultrapassagem em cima do Van Dorn, em cima do Stroll, ela acontece tão antes que não é que ele colocou de lado na freada, ele já chega na freada muito à frente. É aquela ultrapassagem que é meio ridícula, como o Raposo falou. Se fosse para um lado, o cara ia para o outro e pronto. Mas em situações pontuais, como o próprio caso do Gasly, por exemplo, é um tipo de briga, e quem puder, o ouvinte que pudesse ver esse vídeo depois, talvez, se não lembrar, talvez esse vídeo ele cubra melhor,
é o tipo de situação que nenhum piloto deixaria o cara colocar o carro por dentro daquela maneira, assim. Tanto é que atrapalha a tangência do próprio Gasly, sabe? Ele vai tangenciar, aí ele meio que volta o volante um pouquinho, tipo assim, tá bom, entra. E aí ele vai atrás. E aconteceu também com o Magnussen, a mesma coisa. Assim, eu acho que eles estão cientes que não daria para brigar, que um pouco tempo depois seriam ultrapassados, mas desistir de pelo menos seguir esse movimento, sabe, de fazer uma curva embarrigada para bem voltar para as origens mesmo, para embarrigar a curva, para deixar o cara passar, você até perde tempo de certa maneira. Eu acho que infelizmente é uma tendência, já até usaria essa expressão, acho que já o que veio se enraizando, como você falou, né, não é, a gente obviamente a gente sabe que não é algo novo, mas eu acho que ele vem aumentando e nesse GP talvez tenha sido o pico, não só dessa tendência crescente, mas também da situação como um todo, como o Raposo descreveu. O GP, as características da pista, as características do carro da Mercedes nessa pista, que estava realmente incrivelmente rápido, talvez numa pista um pouco mais travada isso não fosse acontecer com tanta facilidade, mas eu acho que o ponto base de tudo isso aqui, que a gente tem que depois espremer toda a laranja, o suco final que a gente mostra aqui pro vídeo tem esse problema, ele existe, ele não começou agora, já está há um certo tempo e isso está virando uma tendência, isso vai crescendo cada vez mais e eu acho que a gente caminha num caminho perigoso que infelizmente tende a piorar. Esse é o problema, porque o que você, Fábio Campos, fala e fala muito bem, tudo que acontece na Fórmula 1 ele vai refletindo abaixo. Se a gente começa a olhar para a GP3 e começa a ver menino desistir de posição ou de briga por posição porque acha que vai desgastar o pneu, acha que aquilo sabe, isso ou aquilo, aí complica. Porque assim, você vai ficar bravo comigo porque não é um spoiler, mas você considera spoiler, mas o Raposo vai me entender. Se a gente tem a corrida 1... Depois da MotoGP na semana passada, vocês não vão fazer isso de novo, né? Se a gente tem a corrida 1 da GP3 na Áustria, com essa visão, a gente ia perder de ter uma belíssima corrida. Uma belíssima corrida, que talvez tecnicamente não foi tudo isso, mas foi uma corrida de uma briga, sabe, de nego empurrar um e puxar o outro e sai que aqui é meu espaço, e sai que eu quero a posição, e o pódio é meu, e se a gente perde isso, poxa, perde quase tudo. Eu vou encerrar com o seguinte pensamento, hein? Depois vou fazer até virar tweet. A otimização de tempos desse automobilismo empresarial não pode inibir disputas na pista, porque disputar na pista é perder tempo. Só que disputar na pista, meu amigo, é você defender a sua posição. É você lutar pelas... Você muitas vezes salva uma prova. Às vezes você pode salvar uma vitória, você pode salvar um campeonato por não entregar uma posição. E esse automobilismo burocrático feito em que o computador dá o tempo da prova e você não pode fazer nada para não chegar com 2 horas, 3 minutos e 5 segundos, isso não pode inibir briga por posição. É um elemento que não pode ser tirado do automobilismo em nome de uma otimização do resultado. Entrega. Quem vier atrás de você entrega, para você não perder tempo. Se isso se espalhar, enfim, fica esse pensamento para o ouvinte. Eu acho que vocês estão, não que isso seja ruim, mas vocês estão sendo... Não que ser exigente seja ruim, né? Pessimistas. Não, porque tem um motivo. O piloto não faria aquilo se ele tivesse a mínima chance, 1% de chance de dar alguma coisa, mas não vai dar. E ele pode, né, a Fórmula 1 atual... Mas não poderia dar? Não seria legal se desse? Você não acha que seria interessante piloto da Toro Rosso segurar uma Mercedes por 2, 3 voltas? O piloto faz o nome dele. Olha como esse piloto demonstrou técnico. Mas acho que ele não consegue. Defende posição. Por 1 ou 2 curvas, talvez. Mas 1 ou 2 voltas, eu acho que não consegue. Dependendo da pista, realmente não consegue. É por isso que eu tô falando. O lado técnico da Fórmula 1 é o maior culpado. Sim, eu tô tentando tirar a culpa. A gente culpar o lado técnico, eu me junto a vocês. Agora, culpar os pilotos, eu saio um pouquinho. Mas a criação de cultura é perigosa, Raposo. Eu acho que esse ponto que nós estamos batendo, eu e o Diogo, não é que nós estamos cravando o que vai acontecer, mas é uma perigosa criação de cultura. Esse tipo de coisa cria cultura. Isso a gente tem que ficar alerta. Mas enfim, o motivo hoje é mais técnico. Se o lado técnico mudar e permitir esses caras, quebra a cultura no meio. Tomara.
Vale citar que o Hamilton pulou de P6 para P3, né, da sexta para a terceira colocação com safety car, né? Então ele não teve que de fato pegar a Red Bull, pegar o Raikkonen pelo pescoço e brigar na pista desse tipo, né? Ele meio que ganhou algumas posições ali cruciais que poderiam tirar um suor dele ali, né? Porque simplesmente falar, largou em último, ou na primeira volta era o último, chegou em segundo, fala muita coisa, mas não fala tudo. Tem uma questão do safety car ali, e obviamente não tirando nenhuma vírgula de mérito do Hamilton, mas tem uma parte do safety car ali que dá ele umas 3 posições que, de novo, acho que ia ultrapassar, porque eu já até citei o déficit de velocidade reta quase patético da Red Bull, mas o Max Verstappen da vida, eu tenho certeza que não ia vender fácil nunca no mundo. Pelo menos alguma briga, o Ricardo também, alguma briga pelo menos, uma tentativa, o que seja, ele poderia suar um pouco. E quando pegou o companheiro de equipe, o Bottas, aí é um gap diferente que a gente tá falando, né? Aí é um gap diferente. Aí era briga de cachorro grande, diria o outro, né? Por mais que a Red Bull tivesse esse problema de velocidade, não era uma Toro Rosso que o campo citou. Não, sim. Sim, mas aí falando da recuperação como um todo, né? E essa questão do safety car, só para deixar o ouvinte aí ligado, é o assunto do segundo bloco. Esse primeiro bloco a gente está pegando mais a corrida em si, esses aspectos da corrida. E na segunda corrida a gente vai questionar se a estratégia da Mercedes foi certa ou errada, sobre o toque da largada, sobre a punição de 10 segundos contra os 5 segundos do Vettel na França. Todos esses detalhes que vocês estão esperando a gente falar é assunto do segundo bloco. A gente está falando mais do todo aqui nesse primeiro. Aliás, tem uma ultrapassagem belíssima que eu também vou deixar para o segundo bloco, porque eu acho que a gente não pode deixar passar em branco de maneira nenhuma. Só para terminar esse assunto, então. Eu não considero mais, eu descarto nesse momento, isso pode ser revertido, a tal corrida de recuperação. Não acho que exista mais. Antigamente a gente via um Schumacher, um piloto, até um Senna, sei lá, apesar de que naquela época também havia uma disparidade muito grande no grid. Mas enfim, a gente via a consistência de uma corrida de recuperação. O cara largava, rodava para último, chegava em quinto, sexto, às vezes oitavo. Todo mundo falava, poxa, que legal, elogiava, via as batalhas na pista. É um estilo de corrida também, gente. Automobilismo não é só quem chega em primeiro, não é só quem faz a melhor largada, não é só quem faz a melhor... Corrida de recuperação é um estilo bonito do automobilismo, sim. E hoje ele não existe mais. Um piloto largar, bater para último e chegar em quinto, eu não vejo mais mérito nisso, infelizmente. Posso estar sendo injusto. Pelo menos quando essa corrida de recuperação é de um dos 6 ali, né? Se for de outro... Sim. Um das 3 grandes, sim, claro, pode. Diogo Gomes, pra gente fechar esse bloco, um fato aí triste, que talvez tenha passado despercebido aí aos olhos de muita gente, mas nós tivemos a corrida começando com apenas 17 carros saindo do grid, né? Já que as duas Williams e o Brandon Hartley sairiam dos pits, o Hartley nem conseguiu direito nada, né, na corrida, e apenas 14 carros terminando a prova. A Fórmula 1 não deveria ser assim, pelo menos, né, Diogo Gomes? Olha, o campeonato de carrinho de mão da esquina da minha rua não poderia ser assim. E que dirá a Fórmula 1. Tem campeonato de carrinho de mão na sua esquina, né? Filme um dia eu gostaria de assistir. Nem se existisse, poderia. Então, assim, é claro que foi uma situação... Basicamente, a gente tem 20 carros no grid, que obviamente é muito pouco. É uma das coisas que, igual a gente acabou de falar sobre essa questão da recuperação, não é o que começou agora, mas é algo que tem que ser trazido à tona. 20 carros é muito pouco e existe uma estruturação, mudança de até de visão de mercado e muito grande. Não é algo que acontece de hoje para amanhã. E, enfim, vamos ver como acontece aí no futuro e o que a Liberty vai conseguir fazer com relação a isso. Mas abre a chance para a gente chegar em Silverstone, sabe, com 17 carros alinhados no grid. Isso é muito triste, cara. Simbologicamente, isso chega a doer, sabe? E aí, visualmente é esquisito às vezes, né, Diogo? Demais. E aí 14 carros terminando a prova, aí isso choca mais ainda, e 2 deles foram os 2 Williams, que se não fosse a questão do safety car, terminariam 2 voltas atrás em Silverstone. Gigante como Silverstone que, bom, enfim, foram carros que basicamente não foram para Silverstone, né? Estavam lá passando vergonha, igual passaram na classificação. Quase bateram, até para você comentar também, Diogo, quase bateram saindo dos boxes com a Force India. Aquele momento foi fantástico. Então, assim, cara, realmente assim, choca, né? Nós corremos o risco, de fato, de ter 12 carros finalizando essa corrida. Isso é muito forte. Isso é algo que pesa. Alguém pode falar, mas... Williams, né, que brigou pela vitória há 3 ou 4
GPs da Inglaterra. Em 2015 ela liderou umas 20 voltas naquela super largada do Massa e do Bottas. Bottas e o Massa. É verdade, 3 anos atrás. E assim, isso choca de novo, não é novidade, a gente já sofre, inclusive já discutimos aqui no Café com Velocidade, mas tem momentos que esse tipo de coisa vem à tona ou volta, né, ao destaque e aí chega a chocar. Eu confesso pra você que quando eu vi os 17 carros me deu uma desanimada legal, mas é claro que eu não ia deixar de achar a corrida por conta disso, porque enfim, a gente que é fã maluco é maluco, basicamente, já tá dito no nome, mas desanima, estranha, é muito complicado, sabe? Talvez o 24, 26, poxa, que legal que seria isso, né? Até para adicionar e até para abrir possibilidades, sei lá. Você vê uma Sauber que estava morta e hoje tem, eu até tuitei isso, tem um carro melhor que a McLaren hoje, a gente pode dizer. Por mais inacreditável que isso possa parecer. Enfim, você adiciona variedade, você adiciona opções, você adiciona locais para pilotos aparecerem. É essencial ter mais carros no grid. E em corridas como essa, em que acontece esse tipo de coisa, a gente tem 17 carros começando a corrida, 14 terminando, aí pesa muito. A Fórmula 1 já é muito restrita e você ter 14 carros terminando uma corrida é algo... Eu não vou nem dizer dos 14 porque você pode ter abandonos, mas os 17 é meio absurdo você ter 17 carros no grid. E tinha 24 até pouco tempo, né? Não existe outra palavra, mas a sacanagem que fizeram com o Manor, com o Caterham e com a HRT foi uma coisa absurdamente... Ali a Fórmula 1, ela assinou para o mundo e carimbou em cartório que ela não quer saber de nada, ela só quer saber de dinheiro. Enfim, os caras foram enganados, né? Existia uma promessa que não foi cumprida. É um absurdo. Deixa eu só fazer uma perguntinha pro Diogo, rapidinho, o Raposo. Porque o Diogo ele falou a idade dele aqui um dia desses, e eu fiquei chocado com isso. Eu queria só perguntar pro Diogo se ele já assistia, se ele já estava envolvido, se ele se lembra do Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2005. Se você assistiu aquela corrida ou se você ainda era muito novinho e você não se lembra daquela corrida. Eu queria saber a sua impressão vendo aquilo. Eu assisti, obviamente, depois, porque eu peguei uma série de temporadas da Fórmula 1 e fui assistindo uma por uma, meio que tentando burlar o tempo, sabe? Mas foi. Eu achei. Adorei essa. Eu acho que de 97 pra cá eu já vi todas as corridas. Eu vou tentando encontrar as temporadas pra ir assistindo, assim, meio que burlar o tempo mesmo, assim, não me limitar, porque eu tenho tal idade, então não vi aquela tal corrida, enfim. Então eu vi, mas bem depois, já com outra cabeça, já tinha alguns anos de acompanhando Fórmula 1 a fundo, então já tinha lido muito sobre a corrida, então assim, infelizmente nessa eu não vou ter essa experiência para chocar, para essa experiência que todos vocês tiveram de choque mesmo. E tanto é que a primeira imagem que eu tenho da corrida nem é a corrida, ou nem aquela imagem de trás do grid com só os 6 carros que todo mundo fica impressionado. É a imagem da torcida apontando, fazendo, digamos assim, o joinha para baixo, sabe? Tipo assim, tira isso daí, não passa vergonha, algo meio do tipo. Aí não. Mas só complementando meu comentário anterior, a gente tem, e aí não é uma comparação, é mais uma questão de citar, a gente tem eu reclamei do número de poucos carros na Fórmula 1 e é uma questão diferente e tudo mais, mas vale chamar a atenção que nesse exato momento a gente tem a Fórmula E anunciando uma mudança na classificação dela para poder aportar uma nova equipe. Porque para a próxima temporada chega uma nova equipe, aumentam mais 2 carros no grid e eles foram forçados. Né? Exatamente. E já para o próximo ano eles foram forçados a mudar o jeito dele de classificar, ou melhor, dar uma mudada ali no modelo, para poder aportar mais 2 carros. Agora vão ser 6 carros naquela super pole, como eles chamam, né, para ficar um negócio mais proporcional ao grid, que agora aumentou mais 2 carros. Depois tem mais 2 ou mais 4 carros para vir. Vai ter 2 grupos com 6, né? Com 6 carros, não é isso? Justamente. E em vez de 4 ou 5, agora você tem 6 avançando. Enfim, fez uma proporcionalidade ali pra... Então... É um problema bom, né, Diogo? É um problema bom, exatamente. E vai ter o problema de novo, né? Porque quando vierem mais 2 ou mais 4 carros que devem vir já nos próximos anos, vai ter que mudar de novo. E sempre lembrando que existe uma cláusula no contrato da Fórmula 1 com as pistas, em que as pistas, elas estão certíssimas, na minha opinião. Elas não são obrigadas a fazer uma corrida com 18 carros. A Fórmula 1 tem que ter o mínimo, já é pouquíssimo, mas está em contrato. Se tiver 18 carros, o promotor pode cancelar o GP. Por isso que a Fórmula 1 sua tanto e ela está trabalhando no limite, né? É impressionante como ela está andando na corda fina, né? Porque a Force India está com problemas financeiros. A Williams a gente não sabe até quando vai nesse caminho. Então é para pensar. É um final de bloco para o ouvinte pensar
nessa Teve questão um GP que você fala aqui há tanto tempo. Teve um GP Brasil, alguns anos atrás, que eu acho que as equipes menorzinhas ali, assim, já não tinham aporte financeiro para ir. Acho que foi só a Caterham, não foi? Mas é porque nessa época a HRT já não existia mais. Aí era só Espanha e Caterham. Então era Foi 2014. Foi 2014 a Caterham só ela fez um ano. Foi 2013, em que só veio uma das pequenas. Mas eram menos de 20 carros no grid? Eu tinha a impressão de ser ainda menos que isso. Eram 24 nessa época. Então correram com as pequenas era 24, né? Correram 20 no caso. Então não deu esse problema, não. Então é isso, meus caros. Final do primeiro bloco. Uma impressão geral aí da Fórmula 1 atual e do Grande Prêmio da Grã-Bretanha. No segundo bloco agora as coisas vão esquentar. Tem vários e-mails aqui questionando sobre estratégia, sobre Force India já deu, sobre Ocon, sobre Ericsson, sobre Magnussen, largada, punições, etc e tal. Então esse segundo bloco aí vai pegar fogo, não perca, já corre lá, já dá o play para você não perder nadinha dessa discussão. E a gente se vê logo mais.